Salve, galera tricolor! Estamos aqui mais uma vez com o time reunido para falar sobre a temporada do São Paulo em 2021, que todo mundo sabe aí começou aí com a reta final de 2020. Vamos abordar aí todo o ano do tricolor, uma montanha-russa que atravessamos esse ano aí desde a derrocada do Brasileirão 2020, o título do Paulistão depois de uma fila aí de 16 anos, e depois Brasileirão novamente 2021, que a gente já sabe como foi, ainda passando aí por Libertadores e Copa do Brasil. Com a gente aí o time do Salve Tricolor de hoje, além de mim, Olavo Cerchiaro, estamos aí com Valmir, Aranha, Paulo Thiago e o RK para a gente conversar sobre o tricolor. Vamos lá, vinheta! Então vamos começar com o primeiro assunto aí, que foi o final da temporada 2020, que o São Paulo vinha brigando pelo título, né? Ameaçou brigar, né? Foi levando bem o campeonato, todo mundo imaginou ali que o Diniz tinha achado um jeito do time jogar, surpreendeu boa parte dos adversários, mas depois na reta final a coisa degringolou. Eu vou começar com você, Paulo Thiago, para falar um pouquinho dessa virada, né? Onde você acha que foi a chave, o ponto-chave aí que fez o São Paulo perder o rumo nessa reta final de 2020, já no começo de 2021? Fala, galera! Então, esse ano foi um ano de emoções para o bem e para o mal aí do time, né? Começamos aí com o Campeonato Brasileiro ainda em andamento. São Paulo vinha muito bem, jogando muito bem o campeonato. E aí eu acho que o ponto de virada aí que fez a gente começar a cair no Campeonato Brasileiro, e aí começou a cair, não parou mais, né? A gente estava, se eu não me engano, 7 pontos na frente do segundo colocado, e eu acho que naquele jogo do São Paulo contra o Red Bull, aí, vocês me corrigem se eu estiver errado, né? Onde ocorreu aquele episódio lamentável aí com o Diniz e o Tietê, que ele xingou aí em rede nacional aí o Tietê, mascaradinho. Foi o primeiro jogo do ano, foi o primeiro jogo de 2021 do Brasileiro na retomada ali, foi Bragantino e São Paulo, 4-2 Bragantino. Exatamente. Isso. E aí eu acho que azedou, né? Depois disso, São Paulo não conseguiu mais encaixar o jogo. Inclusive, eu acho que o jogo de São Paulo ele já vinha sendo estudado pelos adversários, né? E a partir dali o jogo não encaixou mais, aconteceu alguma coisa que os jogadores caíram de rendimento assim de forma absurda. Encerramos aí o campeonato, sim, de forma bem melancólica, inclusive. Não sei o que você acha aí, RK. Até para passar a palavra para o RK, dar uma base, essa virada contra o Bragantino, o São Paulo vinha de 2 vitórias, tinha vencido o Atlético Mineiro no Morumbi, 3-0, depois ganhou do Fluminense lá no Rio, 2-1. Mas o clima entre os jogadores e o técnico já tinha um certo atrito. Aí acontece esse jogo com o Bragantino, o lance do Tietê com o Diniz, e aí vem as derrotas. Né? Aí veio derrota para o Santos no Morumbi e depois aquele fatídico 5-1 dentro do Morumbi para o Internacional. Inter. E aí empate com o Coritiba, enfim, aí o time não se achou mais, né? Exatamente.
É isso aí. Sou eu agora? Aí empate com o Opa. Coritiba, aí perdeu do Atlético lá em Goiânia, aí foi aquela desgraça. Bom, primeiramente aí, tudo bem aí, amigos da mesa virtual, amigos do Salve Tricolor que estão acompanhando a gente. É um prazer enorme, uma honra estar aqui dividindo aí a tela aí com vocês, meus ilustres amigos são paulinos, e falando também para a nossa nação aí. Bom, eu concordo aí com tudo que foi dito aí por vocês, é isso, eu acho justamente isso, eu acho que um pouquinho antes desse jogo contra o Red Bull Bragantino, eu acho que mesmo com as vitórias, o clima já não estava muito bom, né? O Diniz é famoso por isso, né? Por começar bons trabalhos e depois ele perder o grupo e tudo mais. E foi o que aconteceu no São Paulo. Só que, como é futebol, né? Futebol, resultado positivo mascara muita coisa, né? Quando o resultado não vem, tudo que está errado transborda. E eu acho que foi o que aconteceu. Eu acho que no caso do brasileiro, já estava ali faltando quase nada para extravasar isso, e aconteceu justamente no jogo contra o Bragantino, e ali para o mundo inteiro ver, né? Ali na beira do campo. Logicamente que isso eu também penso que veio de antes, porque aquele fato que aconteceu, de chamar de perninha, mascaradinho e tal, se é num ambiente um pouquinho melhor, aquilo ali ia passar por cima e vamos embora, entendeu? Se tivesse tudo numa boa. Não ia tomar a proporção que tomou. Tem um outro porém também. Eu também acho que vai calhar também naquilo que eu acho que a gente vai falar muito, que é a falta de comando que existe no São Paulo Futebol Clube, né? Então, os jogadores, eles são meio, alguns deles mimadinhos, né? Não pode falar nada. Até hoje eu estava comentando com um outro amigo num grupo que a gente tem no WhatsApp, ele falou sobre a demissão do Jorge Jesus, depois o Cuca saiu e tal. Aí estavam conversando se o Jorge Jesus era bom ou não, e aí falaram, tem que vir para São Paulo. Eu falei que eu acho ele um bom treinador, só que no São Paulo ele não durava 2 meses, porque o treinador que exige, que cobra, no São Paulo não dá certo, porque os jogadores vão fritar como fritaram muitos, né? A gente pode citar muitos. Não que eu esteja defendendo o Diniz, porque eu acho que o trabalho dele foi bem ruim. Eu acho que ele não tinha justamente aquilo que foi comentado aí, né? Que ele não conseguia mudar o seu esquema, né? Então todo mundo descobriu. Enquanto ninguém sabia muito bem o esquema, os resultados apareceram e tudo funcionou. Quando descobriram o esquema do Diniz, ele não criou alternativas para isso. E aí o São Paulo foi engolido, e aí tudo começou a vir à tona, e aí perdemos o Campeonato Brasileiro de pontos corridos mais ganho da história em 2020, mas em 2021, né? Não, Infelizmente. e outra coisa, o RK, essa campanha, você só olhando o resultado final do Campeonato Brasileiro, você olha, pô, não fomos mal, né? Terminamos o Sim, campeonato na parte bem lá em cima da tabela, nos classificamos aí para Libertadores, enfim. Só que, não sei se vocês lembram, a campanha do São Paulo nas competições aí da temporada 2020, né? A gente foi eliminado no Paulista pelo Mirassol, pelo catado do Mirassol, né? catado do Mirassol, exatamente. Aí a gente não passou das fases de grupos da Libertadores, se eu não me engano. Foi uma vergonha, Não. Foi, ficou atrás do né? River, da LDU. Isso. Exatamente. E aí nós, Sul-Americana, perdemos para o Lanús, Lanús, aquela realmente doeu no coração, porque aquela eu acho que né? a gente merecia passar. Exato. E O aí, brasileiro, o brasileiro era o que ameaçava ser a melhor assim, uma retomada, né? Até deu fôlego para o Diniz. Foi. exatamente, né? E aí entrou o Campeonato Brasileiro. Assim, vamos lembrar também que alguns jogos
A gente tropeçou muito por falhas pontuais, mas falhas decorrentes do sistema de jogo que ele queria implantar, né? Exato, É aquele exato. negócio que não pode dar chutão, É, é, tem que sair jogando, o goleiro. E isso acabou, a gente, em alguns jogos, a gente perdendo pontos sim, sim, importantes por conta disso. com certeza. Aí então, já chamando aí o nosso Lord Spider aqui para a conversa, nosso Valmir Aranha, eu quero já fazer o link, então, já para aquilo que o torcedor esperava, então, como uma esperança, né? Porque a torcida também já estava insatisfeita com o Diniz. Ele sai, né? Após essa caída no Brasileiro, e chega o Crespo. Aí, Valmir, eu queria que você falasse um pouquinho, fizesse esse link, né? Já iniciando a temporada 2021 com um certo atraso, mas com a chegada do Crespo, São Paulo fez um processo aí de escolha de técnico bastante criteriosa, conversou com vários nomes, chegou no nome do Crespo, que fez um excelente trabalho no Defensa e Justiça, foi campeão da Sul-Americana, e o São Paulo, né, o Crespo, foi um grande jogador, né, trouxe uma bagagem bastante grande aí como expectativa aí para ser técnico de um grande clube sul-americano. Para ele era foi a realização assim de um reconhecimento de um trabalho dele que estava começando a treinar o São Paulo. Realmente foi algo assim surpreendente, né? A gente já não esperava muito do Diniz quando ele foi contratado, né? E ele acabou fazendo essa melancolia que foi esse final de campeonato para nós aí, né? E daí a gente ficou na expectativa, né? Diretoria nova, todo mundo vendo o que realmente iria acontecer, né? E realmente o processo de seleção parece que foi muito bem feito, assim, foi diferente dos outros processos de seleção que ocorreram de treinadores. Chamaram ali Muricy, como sempre, né? Vamos chamar lá os ídolos anteriores aí, mas Muricy já está de carteirinha já e já provou a sua qualidade. Então, chamou, foi todo mundo e veio o Crespo, trazendo comissão técnica, tudo. Não tínhamos um grande elenco ali, né? A gente sempre com dificuldade, já demonstrando aquela dificuldade financeira, né? Mas ele trouxe alguns jogadores que acabaram fazendo um pouco a diferença em relação. E aquela assim, e a gente não fala que é sorte, fala. Os outros times, né, por causa desse final de temporada do ano de 2020, acabaram prolongando um pouco e deixando um pouco o Paulista de lado, né? Mas você pega os outros times aí, eles têm 2, 3 elencos aí que são bem competitivos, né? Não dá para falar. E o São Paulo entrou bem no Campeonato Paulista, entrou focado, o Crespo fez algumas escolhas através de jogos, de colocação de jogadores ou não, e daí começou, ele conseguiu superar até aquele grande dificuldade que hoje a gente vê no São Paulo, hoje não, mais um tempo, né? Nosso departamento médico, onde o jogador cai lá e parece que não volta nunca. Mas foi uma campanha bem interessante. Dava aquela impressão de que, poxa, não adiantou nada trocar o técnico, não deu em nada, mas aí o São Paulo começou a engrenar, fez uma campanha na primeira fase quase que retocável, perdeu só um jogo na primeira fase para o Novo Roubado Horizontino. ainda. Roubado. Né? Vamos deixar bem lá claro. em Novo Horizonte, né? Isso, verdade. Então, assim, o São Paulo fez uma campanha irretocável. E, assim, uma coisa que depois, ao longo do ano, se falou muito, principalmente com o começo ruim do brasileiro, que a gente vai falar ainda, que é, porque o São Paulo jogou o Paulistão como se fosse Copa do Mundo. O São Paulo fez isso nos clássicos e na reta final, porque em muitos jogos... Então, assim, é uma mentira que o São Paulo cansou o time no Paulistão, porque o São Paulo jogou o Paulistão muitos jogos com time reserva, time misto, poupando para jogar Libertadores, porque tinha passado a vergonha, como o Paulo Thiago disse, né, o ano passado, e tinha que dar resposta esse ano. E aí focou no Paulistão, nos clássicos e, obviamente, depois nos jogos decisivos e poupou em alguns. Mas vamos lá, Henrique, você quer falar um pouquinho sobre eu só dar uma pincelada nisso que você está falando mesmo, porque, na realidade,
por conta de toda a pandemia e tudo mais, né, de acavalar a temporada 2020 com a 2021, não seria nem possível o São Paulo jogar só com o time titular, porque era jogo dia sim, dia não, literalmente, né? Então a gente teve semanas aí que a gente teve 4 jogos ou 5, né, do Campeonato Paulista, jogava no domingo, depois na terça, depois na quinta, depois no sábado, depois na segunda e assim por diante, né? A cada 2 dias um jogo. E isso, na verdade, eu acho que o São Paulo, por incrível que pareça, conseguiu tirar proveito disso, né? Apesar de não ter um elenco tão recheado quanto outros times aí, mas eu acho que no Paulista foi suficiente para a gente fazer uma campanha muito boa. O time estava focado com o Crespo recém-chegado, fazendo os caras correrem, né? E aí entrava time reserva, jogadores que nunca jogaram, exatamente. E aí tudo deu certo, né? Logicamente que a diretoria falou que ia focar no Paulista, que era o campeonato realmente mais fácil da gente ganhar para sair da fila, né? Que era uma coisa que incomodava muito, não só nós torcedores, como também acho que os jogadores e tudo mais, a pressão aumentava. E eu acho que foi correta a decisão, né, da diretoria, no caso, de priorizar o Paulista lá no final, porque era o que dava realmente para a gente lutar, né? Se a gente for analisar friamente, naquele momento a gente tinha chances reais de sair da fila e saímos, né? Só que depois, o que aconteceu depois também foi terrível, né? A queda foi absurda. Não, e só para complementar essa questão, o Paulista não vale nada, os rivais, né? Não estamos focando no Paulista. Vocês ganharam porque a gente não focou, né? Vamos lembrar que, primeiro, o time lá da Marginal saiu da fila de quanto? 22 anos? 22, 23 anos. 22, 23. Quase o dobro dessa nossa fila aqui, mas saiu da fila com quem? Com o Paulistinha, né? Exatamente. O da Turiaçu ali também, quantos anos de fila? 17, né? Acho que 17, 18. Saiu da fila com o quê? Com o Paulistinha. E outra. Corinthians foi 23, só para deixar claro. 23, né? E a informação. O Santos ficou 20, 22 também. E outra, o Palmeiras na final, vai olhar o time que o Abel escalou para jogar contra o São Paulo. Ele vai time melhor titular, as duas partidas, né? E fomos campeões com muita autoridade em cima deles. Então, essa desculpinha de que não priorizamos uma ova, né? Botaram o time titular lá e jogaram para ganhar. Perderam. Exatamente. Então não vem com essa de o Paulistinha não tem valor, não. Pra gente tinha, lógico, tinha a gente tinha a questão do peso sair das costas, né? Mas eles queriam deram o sangue justamente para que o São Paulo continuasse na fila. O título deles no Paulista era esse, que a gente continuasse na fila e não conseguiu. E título é título, né? Não tem como. Mais do que as vontades dos rivais, né, Valmir? Mais do que a vontade dos rivais, o São Paulo jogou o campeonato com autoridade. Independente do time que entrou em campo, eu lembro de um jogo contra o Ituano em Itu, que o São Paulo entrou ali com o time B para C. Rodrigo Freitas, Diego Costa na zaga, né? Não tomou porque o Rodrigo até fez um gol de pênalti, foi nesse jogo aí. O Rodrigo fez gol de pênalti, o Galeano arrebentou naquele jogo. Arrebentou, exato. Campeonato com autoridade, meteu 5 no São Caetano, foi um ataque destruidor. Depois, nas quartas, 4 na Ferroviária, na semi 4 na Ferroviária, 4 no Mirassol, devolvendo o trauma do Mirassol, enfim. E depois a final contra o Palmeiras. E aí, Valmir, não teve dúvida, né? Acho que independente da vontade dos rivais de querer ou não que o São Paulo permanecesse na fila, o São Paulo mostrou um futebol que animava bastante a torcida ali naquele momento, né? Criou uma expectativa absurda no torcedor e na imprensa, né?
Para o ano todo, né? Porque tirou o peso daquela historinha de não tem título, tá na fila, ganhamos um campeonato com toda a autoridade mesmo, e é campeonato, é o Paulista, meu. Quanta tradição tem esse campeonato paulista? Então, não tem como. Exato. E fala E assim, o mais eu forte de comemorei todos os bastante esse estaduais, né? Paulista aí. Comemorei muito Vai mesmo. tocando aí, pessoal. Exato. O mais forte de todos os estaduais. Então, não dá para a gente dizer que o Campeonato Paulista, tá certo, nos compara ao Brasileirão, a Libertadores, etc., em termos de qualidade, mas dos estaduais é, sem dúvida, o mais forte, disparado, né? E aí, mas aí também aí começou a entrar questões que assim foram impactantes para todos os campeonatos, inclusive o Paulista, né? O Campeonato Paulista é um campeonato com um nível menor, né? Mas a questão das lesões começaram a prejudicar bastante o time, né? Então, você via jogadores importantes como Benítez, Luciano, não conseguindo ter uma sequência de jogos, né? Muito se falou que era a equipe do Crespo exigia demais deles dos jogadores nos treinamentos. Não sei se é isso, até porque assim esse é um problema que acompanha o São Paulo já há alguns anos, né? Então Exato. essa gestão aí do departamento médico não vem sendo uma das melhores aí nos últimos anos, mas a questão das contusões atrapalharam bastante o São Paulo no decorrer dessa temporada. Não sei qual que é Com a opinião certeza. de vocês. Aí é que realmente começou a gente descobrir que o problema era bem mais sério do que a gente pensava, né? Porque a gente vai falar um pouco mais para frente, ali começou a gente ir à tona uma coisa que estava dentro do São Paulo que a gente parecia que não conhecia ali, essa parte do departamento médico. E isso foi falado, né? Inclusive, Muricy, se não me engano, falou que está sucateado, né? O nosso departamento médico e fisiológico. Então, é uma coisa triste, principalmente para quem viu o São Paulo de vanguarda, né? Ali na nossa gloriosa época de mundiais, de Tele Santana, né, que se tinha toda uma estrutura diferenciada, que inclusive times da Europa invejavam, né? Então é muito triste para quem viveu essa época aí do São Paulo de vanguarda, do São Paulo que procurava sempre a modernidade, ver o São Paulo nessa situação. Eu acho que é muito disso, é muito não só dos equipamentos, mas também dos profissionais que estão lá. Tinha que ser tomada uma atitude, né, na minha opinião, porque não pode um time que joga a primeira divisão aí, um time de alto nível, né, profissional, ter o número de lesões que a gente tinha e de lesões, inclusive, repetidas no mesmo jogador, né? E isso é mais preocupante ainda, porque ou não sararam os rapazes direito, ou realmente era muito azar, né? Porque a gente viu o Luciano se repetindo com lesões, o William, que teve lesão, o zagueiro lá, como é que é o nome do zagueiro? Que tá afastado tanto tempo que eu esqueci o nome dele, o rapaz lá. O Valse. O Valse, cara. O Valse, quando parecia que ia voltar, piorou, ficou mais um ano fora, entendeu? Podia ter acabado até com a carreira do rapaz, entende? Então é triste essa situação. Eu acho que isso realmente deveria ser visto com mais cuidado, mais atenção pela diretoria do São Paulo, porque não pode acontecer o que aconteceu nessa temporada. Tá certo, teve a pandemia, aquele lance dos jogos, né, dia sim, dia não, mas não foi só para o São Paulo, entendeu? Não foi só para o São Paulo. Todos os times da Série A tiveram esses problemas. Um pouquinho de jogo a mais, um pouquinho de jogo a menos, né? Mas todos tiveram. E todos iriam ter lesões. A gente sabia disso, todo mundo, né, que acompanha futebol sabe que ia acontecer. Mas na proporção que aconteceu no São Paulo, foi absurdo, assim, na minha opinião. Uma coisa também que aconteceu que foi importante aí no decorrer aí do ano foi o quê? Foi a saída do Diniz e a saída também do Raí do Pássaro.
né, que eram os homens fortes do futebol, e a chegada aí da nova diretoria, né, com o Belmonte, com o Rui Costa, com o Muricy, né, que, aliás, deveria ocupar o cargo do Belmonte, ele não deveria estar na escala hierárquica abaixo do Belmonte, porque o Belmonte não sabe absolutamente nada de futebol. Com certeza. E aí essa gestão nova começou a trazer alguns reforços, né? Alguns que desempenharam um bom papel, outras que foram decepções, grandes decepções. Eu queria que vocês aí, Ricardo, o que você achou desses reforços que chegaram? Quem que você acha que decepcionou? Quem que você acha que foi uma contratação acertada? Olha, eu acho que a gente teve o Miranda, né, que foi é o Miranda, né? Não precisa nem falar muito, o cara é um talento nato, sempre foi um zagueiro gigante e que eu acho que foi fundamental também até na conquista do Paulista, né? A postura dele, o modo como ele se porta, inclusive dentro de campo, porque ele passa uma segurança tremenda, né? Então acho que o Miranda foi um grande acerto. Acho que o Benítez é um jogador, um bom jogador, que tem uma visão de jogo diferenciada, mas que por conta do que a gente falou agora de médicos, departamento médico e tudo mais, ele já tinha dificuldade, né, com o preparo físico, ele não conseguiu render, não é nem o render, né, é ele conseguir manter uma regularidade de conseguir jogar, ele não conseguiu jogar, então por isso acho que foi uma boa contratação que não rendeu o que a gente esperava por outros fatores, né, não nem é pelo campo mesmo, né, pelo jogo. E aí o Rigoni, que veio depois, né? Não, acho que ele não chegou a jogar o Paulista, ele entrou depois. Também foi uma boa contratação, que agora no final da temporada, depois que o Crespo saiu, ele deu uma caída bem drástica, e a gente espera que ele volte agora em 2022 voando como ele chegou. E aí as outras contratações, se eu esqueci de alguém, acho que o Orejuela, terrível. Acho que o Éder, terrível, não entrou em forma desde que chegou, né? O William, inexplicável para o jogo da Libertadores, que ele entrou vindo de lesão e depois saiu chorando e tal, mas falando de futebol, né, pensando racionalmente, não tem explicação você contratar um jogador já com uma idade avançada, vamos dizer assim, para o futebol, né, e que não tinha porquê, entende? Então foram alguns erros meio engraçados aí. O que diziam é que o William seria uma indicação do Volpi. Vocês lembram que sim, porque ele estava no México, né? Corria na Verdade Rádio mesmo. Corredor, Falavam isso. que seria uma indicação do Volpi, mas assim, cara, mas do jeito que é a nossa diretoria, eu não duvido, não, viu? Realmente não duvido nada, porque assim, quem é que vai contratar um jogador com aquela idade, né? Por indicação sem um de um histórico colega, vencedor, enfim, vamos dizer assim, né? assim. Aí tem também o Bruno Rodrigues. O que você achou da excelente passagem do Bruno Rodrigues pelo São Paulo? Bom, foi uma passagem mesmo, né? Ele só passou. Ele nem, eu acho que ele nunca nem sujou o uniforme que ele, nas poucas vezes que ele entrou em campo, porque ele não teve a menor possibilidade de jogar, né? De mostrar o que veio. Então foi outra coisa absurda, porque ele foi a primeira contratação do São Paulo, né? Na temporada, né? Na temporada, e ele não teve nada de oportunidade, né? Nada. Eu acho que se ele tivesse talvez um pouquinho mais de oportunidades, talvez ele poderia ter sido aproveitado, mas pelo que eu me lembro, ele foi contratado antes da formalização do Crespo, né? E aí foi um jogador que o Crespo não quis contar por conta de característica e tal, que o Crespo não aproveitaria ele dentro do seu esquema tático, né? Mas eu gostaria de ter visto ele jogar mais, pelo que a gente viu ele jogar na Ponte, né? Eu acho que ele, sei lá, ele poderia ter mais chances, né? Nem que fosse para decepcionar a gente.
Concordo plenamente com o RK nas afirmações dele aí, porque ele veio simplesmente para tirar foto com a camisa do São Paulo e falar: eu passei por lá, jogar, não joguei. Exato. Eu acho que ele não tem nem meio tempo de jogo, eu acho. Os 45 Acho minutos que ele não não. tem completo com o São Paulo. E em relação às contratações, Verdade. também concordo com o RK, porque Benítez, todo mundo ficava naquela: opa, será que vai trazer, vai ser o 10 nosso, vai ser. Qualidade ele demonstrou, mas infelizmente Uhum. não conseguiu dar continuidade ainda com o nosso departamento um pouco mais esquecido lá, não preparado para essas coisas, né? Daí foi bem complicado. Mas o Miranda foi Foi. o acerto, né? O acerto que a gente precisava de uma postura diferente da nossa defesa ali, uma postura com alguém que desse confiança para aquela garotada que está lá. E Isso. ele foi realmente um acerto. E ele também veio em termos de uma dúvida, sempre o pessoal falava: será que agora com essa idade ele vai render tanto? Essas coisas, né? E também que não foi uma contratação, mas ter o Luan ali naquele meiozinho Uhum. ali, protegendo a defesa ali, eu É, acho que foi muito importante aí para a gente ter essa campanha boa aí e a É, gente então, é. ficar assim, muito contente. só beleza. Então, assim, só para fechar o assunto paulista, né? Na opinião de vocês aí, qual foi o maior destaque do time e qual foi a maior decepção no campeonato? Bom, para mim, eu vou destacar. Eu acho que o time inteiro foi muito bem no Campeonato Paulista, né? Como a gente comentou, o time voou. Só não foi campeão invicto porque roubaram a gente contra o Novo Horizontino. Senão seria campeão invicto. Eu vou destacar o Luan. Eu acho que o Luan foi é um jogador que até agora no elenco, depois de um ano aí quase do Paulista, ele continua sendo o único jogador com as características próprias, né? Que não, ele não tem um reserva no São Paulo, que seria o William, né? Mas não tem nem comparação. E eu acho que ele jogou muito, ele foi fundamental, porque o São Paulo estava voando realmente, mas o Luan ele dava uma segurança ali na proteção na zaga. Ele nem é tão técnico, ele nem é tão bom com a bola no pé assim para dar passe, etc, etc. Finalização, essas coisas, ele não é tão bom. Ele não é esse volante técnico que todo mundo gosta, mas ele é aquele volante que dá a vida, entende? E eu acho que no São Paulo falta muito jogador que tem garra, que tem vontade, e o Luan mostrou isso. Ele é muito forte, né? Apesar de não ser um jogador alto, ele é fortíssimo. Então ele, na final do Paulista, inclusive, uma dividida que ele deu com o Felipe Melo, que o Felipe Melo chegou a cair no chão e ele travou a bola e saiu jogando, enquanto o Felipe Melo estava estatelado lá. E o Felipe Melo não é nenhum fracote também, né? Ali é a briga de cachorro grande. Então, e o Luan acabou fazendo o primeiro gol da final, também no Morumbi. Então, eu vou destacar o Luan porque eu acho que ele foi fundamental e ainda espero que ainda seja, né, em outros campeonatos aí, se recuperando aí de lesão, né? Não pôde nos ajudar nessa final do Brasileiro aí, mas eu destaco muito o Luan, acho que um menino novo, com personalidade e que ele sabe os limites dele, que também é muito importante, né? Ele não quer ser o Pelé, ele não quer ser o Gerson, ele não quer ser o Rivelino, ele quer ser o Luan e fazer o que ele tem que fazer, que é proteger a zaga e quando sobrar ali na frente ele tentar ajudar. Eu acho que ele foi um grande destaque para mim. Aliás, só um adendo aí, desses três jogadores que você citou, Pelé, Gerson e Rivelino, somente o Gerson se realizou como jogador, né? Que teve a honra Com de vestir certeza. o nosso manto. O O resto nosso jogaram bem, mas infelizmente não em tiveram times menores, oportunidade. né? Times menores. E você, Valmir, que almerou aí? Caiu? Opa, estamos Valmir, Almerou? aqui, voltando Tá aqui, de né? volta, tá de volta. Conexão, estamos voltou. aqui. Voltou. Então, Epa. para mim, o destaque é o Crespo, viu? Porque colocar aquele time para rodar depois de um campeonato vindo de um técnico anterior ali, que deixou alguns resquícios ali
em termos de estilo de jogo. Opa, não pode dar bicão, não tem que sair jogando, e os jogadores continuavam com aquelas saidinhas, né? Então, ele e o É Miranda ali verdade. deram um gás ali, que deram uma toada diferente ao que estava acontecendo aqui. Os jogadores mandando como jogar ali. Não, aqui tem técnico, vamos treinar, vamos fazer direitinho as coisas. Eu E também. como o pior da história e a parte triste da história é nosso departamento médico, né? Como já foi dito aí, RK, Thiago, a gente não pode, um time da grandeza do São Paulo, ter jogadores lesionados porque jogaram muito. Eu acho que teve um jogo que eles se pouparam e daí na outra vez não conseguiram porque se quebravam. Então, fica complicado isso, né? Não há jogador que Acho que resista. para a gente poder sintetizar isso e dizer que realmente foi uma desculpa esfarrapada esse negócio de cansar no Paulista, foi a lesão do Marquinhos, né? 18 anos, não jogou o Paulista, acho que no segundo jogo dele como titular, se não me engano, que ele entrou, ele se machucou e ficou sei lá quanto tempo fora, né? Então, E foi não dá bem para isso entender. daí mesmo. Realmente foi decepcionante. E, na minha opinião, eu acho que o destaque, também concordo com o RK, que o Luan foi um grande, o grande destaque da competição, mas eu concordo também com o Spider, o Crespo, junto com a comissão dele, foi também determinante aí para a conquista aí do clube, aí, tirar esse peso das nossas costas, né? De tanto tempo aí sem comemorar um título. Então, o Crespo, eu também eu vou ficar em cima do muro aí, vou ficar com o Luan e vou ficar com o Crespo também, que foram as duas Divide. figuras principais. Exatamente. Né? O Daniel tá na área aí, ô Daniel, você tá mudo aí? Estão me escutando, pessoal? Boa noite aí. Aê, tá me Estão Opa, boa escutando, noite. cara? Boa noite aí, Spider, Robson, não conhecia, prazer aí. A Prazer câmera é aqui, eu não meu. sei o que aconteceu, Boa tá noite. com algum problema, depois eu vou tentar um computador aí para as próximas. Beleza aí também, Thiago, fala Thiago, cara, até difícil falar o nome, né? É tanto apelido que esse cara tem aí que tudo. Aí, é Pati, né? Paulo Thiago. Daniel, a gente está chegando aqui na parte que você vai mais gostar, que é do desempenho do clube no Campeonato Brasileiro. Mas Meu antes, Deus. olha lá. Sou meio Mas- corneta, hein? Sou meio corneta. O Thiago falou que você é bem otimista. Exatamente, ó, vou ser o ponto, não posso ser educado, e todo mundo, né, sem xingar, tal, vou ser o contraponto. Digamos, ele vai ser o advogado do diabo, o contraponto. Então, Não, assim, mas eu concordo aí, eu peguei o finalzinho aí, Crespo e Luan, com certeza, medalha de ouro para os dois. Ótimo. então, aí, saindo do Paulista, entrando na próxima competição, que foi a Libertadores, né? Onde São Paulo teve uma atuação regular, na minha opinião, né? O que vocês acharam aí? Como é que foi, na opinião aí de vocês, a campanha do São Paulo na Libertadores? Desde da fase de grupos, né? Até o mata-mata e a fatídica eliminação para o nosso grande freguês, né? Que dessa vez Pois é. levou a melhor. Bom, vamos lá. Eu acho que na fase de grupos o São Paulo começou muito bem, né? A gente teve uma vitória maiúscula lá no Peru, lá contra o Sporting Cristal. Depois vitória contra o Rentistas em casa, que era meio que obrigação. Então a gente começou bem, 100% de aproveitamento. Fomos jogar com o Racing lá na Argentina, saímos de lá com um empate que saiu barato, na verdade, porque foi um jogo bem ruim do São Paulo. Aí depois o empate com o Rentistas no Uruguai, eu acho que o Rentistas é o Rentistas, né? Então eu acho que a gente deveria ter ganho esse jogo para ficar mais tranquilo. E aí com aquele empate deu uma complicada,
depois perdemos para o Racing em casa, que daí azedou mesmo, foi bem complicado. Aí depois conseguimos daí vencer do Racing, mesmo com a derrota, né, a gente se classificou, na verdade, para a segunda fase, e daí sim, daí na fase oitavas, né, nas oitavas a gente pegou o Racing, e aí sim, aí vencemos por 3-0 aquele jogo que foi o jogo Foi da 3-1, redenção 3-1. ali, 3-1, um jogo que o Marquinhos e o Rigoni fizeram uma partida para pôr no DVD, né? e nos classificamos aí depois de um empate no Morumbi, né? Então, que também a gente, todos os São Paulinos acho que ficaram meio com o pé atrás, e aí a gente deve a classificação nesse jogo de volta ao Rigoni e ao Marquinhos, naquele jogo que foi fantástico dos dois. E nas quartas de final, pegamos o nosso freguês de sempre, Palmeiras, e aí começamos bem e fomos melhores do que eles até a falha do Volpi, que foi o gol de empate do Palmeiras. Dali para frente, só o Palmeiras jogou, tanto no restante do jogo no Morumbi, quanto no jogo lá na arena deles. Dali para frente, acabou a Libertadores. Naquele momento ali, acabou a Libertadores e, logicamente, que não esquecendo que se o Pablo tivesse feito aquele bendito gol que ele chutou a bola lá na casa, veio parar, passou aqui a bola dele aqui. Eu moro a 260 quilômetros da capital, a bola dele passou aqui. Então, se ele tivesse feito aquele gol, poderia mudar a história, mas a grande realidade é que essas duas falhas do Volpi e o gol perdido do Pablo eliminaram a gente da Libertadores. Concordo com você plenamente mais uma vez, RK. Tá ficando redundância isso. Porque não tem CPF tem CPF tem nome CPF essa eliminação. Não tem como. A do Volpi, sem comentários, para um goleiro do nível que se acha fazer uma coisa numa Libertadores, né? E ter um centroavante que, na hora de definir, chuta a bola na lua, não tem como, né? Porque não tem. A gente fala sobre salário, essas coisas, mas o cara é um profissional, né? Não somos agente peladeiro que no final de semana aqui e acaba jogando aí, eles têm direito, né? Eu cara, concordo com vocês. Acho que a gente na fase de grupo foi bem aos solavancos ali, cara. Torcedor a gente vai torcer sempre, né? Mas você também, a gente que acompanha futebol sempre, de noite aí praticamente, você sabe, né? Mais ou menos até onde o time pode ir. O jogo contra o Palmeiras, assim, é um clássico, é detalhe, e o time deles tem um elenco bem melhor, assim, acho que ninguém falaria diferente. Com certeza. Não, pô, aqui tudo pode acontecer, pode, 2 jogos, beleza, em casa a gente estava com 1-0 ali, se terminasse 1-0, se começar 1-0 um outro jogo é uma pressão diferente, né, joga para eles, pro lado deles, eles tinham o gol qualificado começando, e aí a aberração que o Pablo, né, uma aberração, assim, caralho, escrotíssimo, né, deveria ser preso, não sei, é um atentado, assim. O que a gente fala muito, né, cara, no grupo, assim, de contratar esses caras monotemporada. Eu, assim, faço meia culpa porque quando ele foi contratado, tinha Flamengo, tinha outros no páreo, eu fiquei feliz. Falei, pô, o cara foi bem pra caramba. Eu também. No Atlético Tamo junto Paranaense, eu elogiei, tá? A mesma coisa do Daniel Alves, tá? Esse aí eu não posso ver na minha frente, que eu acho que eu faço. Nem me fale. Mas, cara, eu fiquei feliz, assim, criticar depois, mas no contexto ali fiquei feliz, Daniel Alves idem, cara, mas, cara, monotemporada, o bom mesmo era o Rony, né? Ou talvez o Nicão, né, que tá ainda lá, tá, enfim, sempre especula no São Paulo, mas o Pablo é uma coisa, assim, grotesca, assim, grotesca. O cara é fraco fisicamente, parece não ter noção de jogo, assim, não marca, não tem nada, nenhum fundamento. Às vezes o Ceni defendia ele, ou mesmo o Crespo, eles colocava porque tinha esse potencial defensivo, né? Cara, porra, tô escalando o atacante porque ele é bom para tirar a bola na nossa área. Olha o absurdo.
Não tem condição, né? Foi o que foi, né, cara? E aí, depois desse baque aí da Libertadores, que, assim, a gente tinha uma esperança que depois da grande atuação contra o Racing, que a gente conseguisse avançar, tanto pelo histórico que a gente tinha contra o Palmeiras nos confrontos diretos, né? Quanto a recente final do Paulista, né? Onde a gente ganhou deles com muita autoridade. Então, assim, foi um baque aí, né? Foi o primeiro baque forte aí que nós sofremos aí na temporada. E isso acabou abalando, começando, né, assim, o time muito estranha, né? E acho que assim, foi uma dos golpes aí que atingiram meio que o estômago do Crespo aí, da gestão do Crespo aí do time profissional de São Paulo, né? Mas aí, agora, assim, tirando Libertadores de lado e já começando inserindo aí a questão da Copa do Brasil, né? Que é o nosso calcanhar de Aquiles, né? A Copa do Brasil, o São Paulo, eu acho que assim nunca a gente teve também uma chance tão boa de avançar para as fases finais quanto essa Copa do Brasil aí desse ano, né? Muito porque os outros times estavam focados em Libertadores, enfim. Então a gente tinha a condição de avançar, mas acabou também não acontecendo, né? A gente acabou caindo para um time de muito menor expressão, mas com muito melhor organizado, né? Que foi o Fortaleza. Exatamente, perfeito. Então, assim, só para introduzir aí a campanha, né? Pegamos aí o poderosíssimo 4 de julho, né? Do Piauí, né? Piauí. Fiasco, né? Perdemos, conseguimos perder do 4 de julho fora, de 3-2. Exatamente. Não só conseguimos perder, como conseguimos tomar 3 gols. Né, para mim foi uma vergonha aquilo lá. Foi no mesmo nível ali de eliminações para Mirassol, o catadão do Mirassol, etc. Só não foi pior porque a gente tinha um jogo de volta, né? Que daí a gente colocou ordem na casa, mas foi uma vergonha, sem dúvida. Exato. E assim, no jogo de volta ganhamos de 9-1, mas começamos perdendo. Com o show do Pablito. Né? Assim, começamos perdendo. Daniel foi comemorar essa vitória. Eu não consigo, cara. Não fala esse nome. Fala do nominável. Cara, Daniel já saiu, adora. Já conseguiram mandar pro Ceará, sei lá, essa porcaria aí, cara. Pelo que eu li, Daniel, tá difícil porque o salário do homem é muito alto. É alto, né, cara? Ninguém quer pagar, sair. Não, só o São Paulo. Ele também não quer sair, né? Pô, sair do resort da Barra Funda. 5 estrelas, tá lá recebendo ali. Perguntar pro é que o Ceni tava chegando também, né, cara? Colocar ele para acionar o gatilho de aumento de salário em 1 ano a mais de contrato. Te explicar, né? Colocou para não perder o grupo. Aí são várias teorias. Vai perder o grupo e tal. Não tinha ninguém para colocar. Tem, ué. O Juan tava onde? Claro que tem. Não é possível, ninguém é pior que ele, cara. É só assistir os jogos. Não é, não teve chance, né? Igual o Igor Gomes, né? Depois a gente faz um capítulo à parte do Igor Gomes. Não sei se alguém gosta dele aí. Mas nesse jogo, como o RK bem mencionou, né? O jogo da volta contra o fortíssimo 4 de julho, saímos perdendo. Gol do. Verdade, do São Paulino. Do Beberibe, o São Paulino lá. Né? E aí, meio que, assim, acho que tomamos pelo menos um pouquinho de vergonha. Eu acho que eu senti um pouco de vergonha e falar, vamos jogar pro gasto aqui para pelo menos ganhar. Acabamos fazendo 9. Né? O Pablo fez 3, se eu não me engano. Acho que o 3 ou 4, Luciano fez 2. Enfim, passando. Foi uma festa, né? Solteiro contra casado. Mas comemorar essa vitória, ter parâmetros para ela, que agora estamos fortes, foi o máximo, né?
É. É um time amador, né? É um time amador. Pelo amor de Amador, Aí- exatamente. Mas aí o que acontece? Aí a gente pegou o Vasco. E aí a gente pegou o Vasco, um time de tradição, porém, assim, também está na Pindaíba, né? Ganhamos Série B, no né? Série B, ganhamos no Morumbi de 2-0 e ganhamos no Rio de 2-1, né? E aí, Sempre novamente, enrosca pra gente lá, né, cara? Difícil jogar fácil lá. É. Independente da fase, né? e aí na fase seguinte pegamos o Fortaleza, um time de muito melhor Organizado, expressão, um time pequeno, mas muito melhor organizado, com aquele técnico, o Vojvoda, né? Voivoda. E soube escalar o time bem postado, enfim, somado à atuação ridícula do time, né? Exato. É Vocês que, acham na verdade, que ali foi sabotagem para meio que queimar o Crespo? Porque, cara, tudo bem perder, o outro eu não é acho que mais se arrumado. repetiu com o jogo do Palmeiras, né? Lá na Libertadores. Sim. A gente começou muito bem, até abriu 2-0, parecia que ia passar por cima do Fortaleza, e aí apagão. Aquela Um time falha fraco mentalmente. terrível lá, né? Exatamente. Aquela falha terrível no primeiro gol do Fortaleza, né? Que daí colocou os caras no jogo, o gol do Pikachu, se não me engano, né? Que fez o gol. E uma falha amadora, absurda, e aí colocou os caras no jogo, e aí tava visto, né? A gente que é São Paulino já tava esperando que ia empatar aquele jogo, entendeu? Então aí veio o empate, e aí no jogo de volta acabou, a moral já tava lá no pé, igualzinho como foi a eliminação contra o Palmeiras na Libertadores. E nesse jogo a gente nota que teve um fator muito decisivo nessa história toda. Me parece que ninguém tem mais medo de jogar contra o São Paulo no Morumbi. Antigamente vinha todo mundo fechadinho, ninguém crescia. Verdade. Agora a gente abre 2-0 e ainda tem oportunidade para, como eu falo, todo respeito ao Fortaleza, tem um time bem montadinho, mas nós somos o São Paulo. 2-0 em casa, segundo tempo tomamos 2 gols. Foi assim, foi lamentável. O que é não sei, cara, mas o que é o psicológico, né? São Paulo, quando toma um gol, não sei Desaba. o que acontece, né? Eles são muito fracos. Essa é a palavra. Começa o brasileiro e aí o São Paulo não se encontrou mais no brasileiro, né? Então, o início de campeonato horroroso. Acho que o pior da história, né, em brasileiros, né? Acho que era a segunda rodada, o Daniel já estava falando, chega logo 45 pontos. Exatamente. 31 gols o São Paulo fez nesse Campeonato Brasileiro, em 38. O Bahia e o Grêmio, que caíram, fizeram respectivamente 42 e 44 gols. O Juventude, o Cuiabá e o Atlético Paranaense, que ficaram atrás do São Paulo na tabela, também fizeram mais gols. Então, quer dizer, eu acho que o que salvou a gente foi mesmo a defesa, porque pelo ataque a gente ia cair. Principalmente a Arboleda, né? Quando o Arboleda estava jogando, era diferente a nossa defesa. E aí, assim, para vocês terem uma ideia, 31 gols em 38 partidas, né? E aí, assim, o que, na verdade, assim, qual que era o problema do São Paulo? Assim, de fazer tão poucos gols, mesmo tendo, considerando o nosso ataque lá, Rigoni, Luciano, Pablo, enfim, eu acho que o problema principal é o seguinte: o meio de campo, que é uma coisa que o Daniel sempre fala, e eu também concordo, porque assim, se tinha jogo que você ficava, era desesperador, cara. A bola não chegava. Você pegava um meio de campo com Lisieiro e o Igor Gomes, esquece, cara, a bola não chegava. Esquece. Não marca e não constrói, não faz nada, não existe. Exato, exatamente. Um vácuo dentro do meio do campo. Sem dúvida, a gente ficou refém do Benítez, toda vez rezando para ver que dia que ele ia jogar. Um absurdo isso. Não é que a gente perdia, a gente até perdia muitos gols, mas a gente não criava chances de gol. Então, assim,
eram lances esporádicos, né? Assim, quando acontecia era uma vez a cada 10 jogos, né? Você Que a gente pega construía alguma o coisa. São Paulo, pega o Pablo, joga lá no meio tira o Bruno Henrique o Gabigol do Flamengo aqui e coloca o Pablo ali. Ele vai errar, Uma hora ele vai fazer gol, porque cria, ele né? vai errar uns 2, 3, mas vai fazer gol, porque a bola chega, entendeu? Eu acho que esse que foi o grande problema do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Não sei o que você acha aí, Spider. Sim, é isso mesmo. Nosso meio de campo não tem criatividade nenhuma. O que acontecia? A gente começou a pensar nas promessas, né? Vamos colocar as promessas que sempre estão ali, que vem de Cotia, e colocava, só que não dava resultado. Igor Gomes, Lisieiro, não consegue nem bater na bola direito, eles têm, e ainda tinha aquela velha mania de travar. Se o ataque a jogada começava rápida, pegava no meio de campo, a jogada empacava. Daí não adianta vir Rigoni, não adianta tal. Quantas vezes o Rigoni tinha que voltar para pegar a bola e para caminhar tudo porque tem. Esse que foi a grande dificuldade. E hoje, se a gente for Rugby, né? Os aprofundar, caras até tocam para hoje trás, nós estamos só nessa pode tocar para história. trás. O Igor Gomes está na modalidade errada, né? Rugby, A modalidade cara, dele é rugby. um pouco da herança do Diniz maldita, né? Herança maldita, mas também pela personalidade. Pô, se é um cara, se o Igor Gomes pega, em vez de ele virar e tentar o drible e limpar, abrir, clarear, que o meio campo é isso, né, cara? Um drible no meio campo, Ele se esconde, né? desestrutura totalmente o adversário, cara. Mete o Rigoni, que é rápido, numa ponta, sei lá. Mas não, cara, o cara vira e toca para trás. É surreal. É surreal. Eu concordo plenamente com tudo que vocês falaram aí também, assino embaixo aí do nosso Spider, Daniel certíssimo, Thiago perfeito, acho que é isso. Eu acho que o meio-campo é realmente o coração de um time de futebol, né? É onde se constrói tudo. Então, não dá para ficar só dando chutão lá para frente e se vire os atacantes, entendeu? O São Paulo é isso, o Igor Gomes se escondendo no jogo, na maioria dos jogos ele faz isso, ele se esconde atrás da marcação, quando ele recebe a bola, ou ele toca de primeira para trás, para um zagueiro, ou ele corre até a intermediária de ataque e toca para trás, toca para o lado, toca para o lateral, toca para o volante, entendeu? E eu acho que é um problema meio crônico desse elenco do São Paulo, que é justamente a gente não tem jogador com característica de armador no nosso meio campo, não tem. Quem mais se aproximava disso é realmente o Benítez, que é o armador, é aquele que tem uma visão de jogo, né? É aquele cara que ele percebe a movimentação em volta dele e acha um passe que ninguém está esperando, entende? E o São Paulo não tem isso. A gente tem o Gabriel Sara, que realmente ele se apresenta para o jogo, ele tem vontade, ele quebra a linha, né, que nem dizia o Diniz, ele vai para cima, ele arrisca chutes, é importante no meio campo também, ajuda na marcação, ele é um cara que se doa muito taticamente, mas ele não tem essa característica de visão de jogo. O Igor Gomes nem se fala, a gente já falou, Lisieiro muito menos, ele é mais volante do que meia, né? O Rodrigo Nestor também, acho que é uma incógnita para mim, porque eu não sei definir qual é a posição do Rodrigo Nestor, assim, como meia, né? Se ele é um segundo volante, se ele quer jogar como um meia pela direita ou meia pela esquerda, eu não consigo identificar o que ele faz, apesar de realmente achar que ele tem talento, ele pode ser muito bem trabalhado ainda, mas não é esse cara. E a gente não tem esse cara no elenco. A gente precisaria estar buscando isso. E o mais preocupante é que eu vejo o que estão falando aí de contratações e tudo mais, e não vejo o São Paulo preocupado com isso, né? Então, é bem preocupante, assim. Espero que surja logo aí alguém da base com essas características, porque está complicado. Até para você, o São Paulo tem falado isso, né, no de hoje, dos pontas, né? O Rogério na primeira passagem, a gente precisa dos pontas, ali, caras rápidos para espetar. Mas se você não tiver um cara no meio para fazer essa conexão, ou é o zagueiro direto com ponta,
Vê o Palmeiras, não cara. tem É como. um time de contra-ataque, cara. Eles conquistaram o que eles estão conquistando contra-ataque. Vai ter o Veiga lá, e o Rony de um lado. É isso o time, entendeu? Aí você vai ter os dois pontos, vão morrer de fome ali, cara, porque não vai chegar a bola. Isso é uma coisa. Não chega. E o Igor Gomes está isso, tentando ser esse protagonista que ele não é. Ele não adianta, ele não tem essa Não, de jeito característica, nenhum. ele não bate na bola do jeito que um meia realmente deveria bater, com a certeza, com a precisão. O cara é incapaz de driblar para frente, irmão. Ele dribla para. Você tira um cara do dribla e mete por ponta para o cara correr, fazer o contra-ataque. Não existe isso no São Paulo. É irritante ver o São Paulo jogar, né? Cara, É irritante você ver isso. Você quer cite uma lembrança do Igor Gomes que você tem no campeonato. A lembrança que eu tenho dele é ele não deixando o Benítez bater a falta. A lembrança o Lisieiro que eu tenho apoiando ainda. Porque eu não vejo um jogo que ele tem assim Ele fez aquele gol lá contra o Inter no Beira-Rio lá, aquele gol, cara, é um negócio que foi talvez achado, até né? gente que é ruim amador, não, mas assim, mas a média dele é baixíssima. Não, é cometa Halley, uma apresentação, Nossa, depois 50 anos vai ter uma outra. Então, assim, eu tô com o Thiago, porque na hora que ficou aquela bagunça, estava no final do jogo contra o Cuiabá, foi contra o Cuiabá, né? Que falta perto da área, daí a gente se acomoda na cadeira falando, o Benítez em campo, o cara vai bater a bola, daí que a gente vê o cara brigando com a bola lá. E bateu a La Pablo, né? Então, assim, e fora isso, as nossas deficiências o meio, o campo é uma deficiência já de muito tempo, e lateral direito também é de chorar quando você vê. Não, lateral direita é uma maldição, né? O Orejuela, né? O Rogério Ceni do desespero fez até o absurdo de improvisar o Sara na lateral direita no jogo ali. Não, lógico que não ia ele dar certo. Ele acabou com o São Paulo naquele jogo, né? Na verdade, essa escolha foi uma das jogo. piores que eu já vi alguém fazer. Contra o Grêmio, o jogo contra o Grêmio, cara. Isso. Cara, se você fizer isso de novo, mas assim, caça a sua licença de ser treinador, né? Você nunca mais pode ver. Mas eu acho que assim, ele foi. Mas o desespero é tanto, né? Ele foi movido pelo desespero, porque não é possível. E ele colocou pegou... o Wellington, né? O Wellington, que é canhoto, ele colocou na lateral direita também no jogo. Pois é, assim, eu não sei, acho que é o desespero que faz isso. Ele não sabia que o Grêmio vinha mordendo, né? O Grêmio não estava disputando nada, né? Só ser rebaixado. Lógico. Só pouca coisa, né? E aí, assim, só para vocês verem como é que terminamos, né, essa temporada. Estou aqui no site SPFC Notícias, né, para dar o crédito, mas os números gerais do São Paulo nessa temporada. Então vamos lá. 59 jogos, 25 vitórias, 22 empates, 12 derrotas. Então, assim, a gente perdeu pouco, mas empatou muito. E aí é aquela discussão, empatou por quê? Claro, falta de criatividade, né? Falta de criação de chances de gol. Né? Exatamente. Se você tinha uma zaga que tomava pouco gol, mas que um ataque não fazia gol. Então é 0-0, né? Sim. A gente passou muito perto de cair, cara. Eu vou falar até agora, cara. Marcamos... Muito. O São Paulo se esforçou para cair, né? Marcamos se perdesse do gols. Você salvou na penúltima rodada. Não, sim. Mas para você ver, fizemos 31 gols no Brasileiro, né? Nos outros campeonatos, nós marcamos 62 gols. Então, assim, o desempenho do São Paulo no Campeonato Brasileiro foi horroroso. Né? Foi. Nos outros campeonatos, até muito também, tira esses 9 aí do Piauí aí também, né? Que também foi fora da curva, mas a gente marcou uma quantidade de gols, excluindo o brasileiro, aceitável. Tomamos 55 gols, então ficamos na temporada com 37 gols de saldo. E 39 só no brasileiro. Exato. Então, assim, 54,8% de aproveitamento. Né? E aí, olha muito lá. Por culpa do brasileiro, né?
muito. E aí, os artilheiros do time. Pablo com 13. Depois, segundo Aí lugar. o Daniel ficou feliz Cara, agora. não consigo, cara. Por isso que eu falo, Daniel, assim, ele é ruim, mas joga ele num time que tem um meio de campo criativo. Ele vai perder 5, mas vai fazer deixar uns 2. Esse que é o problema do São Paulo. Ele é ruim, mas ele num time... Mas qual a função? Ele não vai entrar nunca num time ajustado, cara, porque qual a função tática dele? Se ele, cara, é um atacante ruim, ele defende, ele marca, não, assim, tem função tática nenhuma, cara, zero. Eu não consigo enxergar. Mas eu falo, pô, fica um pouco, tenta ser um pouco mais frio, menos emotivo. Analisa o cara, ele tem alguma função tática? Não tem nenhuma. Não, assim, Eu ainda acho que o Pablo ele nem é aquele centroavante mesmo, sabe? Porque eu lembro dele jogando no Atlético Paranaense, ele era um cara que jogava sempre com outro atacante, né? Tipo, eram 2 atacantes, né? Não aquele centroavante que fica ali na área. Ou o Rony, eu acho ele. É o Rony. O melhor Rony, exatamente. O Rony que tá no Palmeiras. Porque daí ele jogava de uma outra maneira, completamente diferente do que ele faz no São Paulo. Então, assim, ele... não estou defendendo, cara, eu acho que, assim, até pelo fato do salário dele ser altíssimo, eu acho que ele teria que estar longe de São Paulo. Custo-benefício. O custo-benefício é horroroso. Mas, assim, ele terminou como artilheiro do time. Você vê a situação do time. Rigoni com 11, aí vem Sara, Luciano com 7, Vitor Bueno com 6, Éder 5, outra aberração. Rojas 4 gols. Aí depois, Rojas, Arboleda, Reinaldo com 4 gols, Caleri 3, que é outro, assim, tinha jogo que dava dó, ele não recebia uma bola, cara. Não, ele ficava nervoso até, ele foi expulso. E ele defende muito, cara, ele sair muito ali para buscar, você mata o jogador. Não, e um cara pesado, né? Exatamente. É isso, ele não é técnico, né? Um cara com as características do Caleri, se ele não receber bola, ele tá morto. Tá morto. E a bola acabou o jogo. Não chega. Né? Aí, isolado, né? Isolado no ataque. Aí, Benítez e Luan também. Benítez, Luan e Igor Gomes também com 3 gols. Aí vem o Igor Vinícius, cara de cavalo, 2. Esse daí, cara. Esse daí não dá nem para ouvir o nome dele. Que absurdo de jogador, cara. Os 2 Igor se juntar não dá um. Você já viu ele cruzando uma bola? Não, cruzar não, qualquer nome que você quiser dar. Meu Deus. É uma coisa assustadora. É um jogador assustador. É peladeiro. Ele jogava na G-Sex lá, vamos pra gente. Jogava no banco, por aí. Campeonato lá. Jogaria, cara. Eu sou melhor que ele, cara. Não, o cara é fora de base. Não entendo como é que é jogador profissional. Então, assim, se você for pegar num geral, foi uma temporada que eu achei, assim, regular, porque o nosso desempenho nos outros campeonatos foi aceitável, mas o brasileiro foi horroroso. Então, na média, sim, foi uma temporada regular, esperávamos muito mais, né? E não sei eu acho uma temporada péssima, Thiago. Eu respeito a opinião, lógico, mas passar esse sufoco não é algo. Eu queria ter caído antes, né, para escolher, né, uma troca. Eu queria ter caído no Racing e não passado isso no Brasileiro, certo? Porque não é possível. O negócio assusta. Assim, lógico que fica essa sensação de vergonha absoluta, né, no brasileiro, né? É que, assim, se você colocar na balança, assim, o São Paulo, com o time que tem limitado do jeito que é, chegar nas quartas de Libertadores, né? Sim. Time sem elenco, quartas de Copa do Brasil. Copa mesmo, né, cara? Time sem elenco, sim. Tem que apostar em mata-mata. Por isso que eu acho que, assim, não foi o brasileiro foi desastroso, mas, assim, a temporada como um todo, eu acho que não foi desastrosa. Né? Conseguimos, pelo menos, tirar um peso aqui da fila das nossas costas. É isso, eu acho que o brasileiro foi muito abaixo e o paulista foi muito acima, né? O paulista foi quase perfeito e o brasileiro foi ridículo. Aí
se você colocar Libertadores e Copa do Brasil, a gente chegou numa fase e com toda a possibilidade de passar, e tivemos erros individuais que eliminaram a gente, tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores. Então, realmente, acho que no geral foi uma temporada mediana, vamos dizer assim. Não, é isso mesmo. E principalmente assim, no começo a gente conseguiu um título. Quanto tempo a gente estava sem um título, gente? E não estava fácil. A gente tem times cara, melhores em termos de Foi campeonatos que time aí, né? que... Foi o Corinthians que foi campeão paulista e caiu no ano? Não lembro se foi um dos grandes aqui de São Paulo, que foi campeão paulista e caiu no ano. Em 2007, né? Eu acho que foi isso mesmo. Né? E a gente passou perto, porque assim... Eu não troco o Paulista por uma queda, mas, cara, não aconteceu, então, pô, Paulista valeu pra caramba, né? Pô, Exato, então, exatamente. Se a mas gente tivesse caído, ia ser complicado, não trocaria. mas não caiu. Não, queda com queda de receita no time quebrado, assim, esses arautos... É o que o Cruzeiro tá passando. Não, e outra, esses defensores... Ronaldo lá. Esses defensores da tese de que tem que cair para ressurgir... Meu, de o jeito pessoal nenhum. ele não tem ideia dos impactos negativos que isso gera para o clube. São Paulo receita, cair, vai ser difícil patrocínio. voltar, né? É o Cruzeiro, vai ser exatamente como o Cruzeiro. Exato. Aí quando tiver lá, não tiver nenhum centinho a mais para extrair, aí os parasitas do conselho lá do São Paulo, que comanda o clube, aí eles agora vamos fazer uma saca aqui, tentar vender, mas vai ficar a língua 2, 3 anos lá pastando e não vai subir, cara. É isso. Porque antigamente time grande caía, né? continuava com as cotas de TV, exato. né? Não mudava nada, então por isso que o time grande caía e voltava no outro ano. Era assim. Sim. Você sabia que o Palmeiras caiu, voltou no outro ano, Botafogo caiu, voltou no outro ano, etc. Todos eles, né? Todos que foram para a Série B. A partir de agora, acho que 2 ou 3 anos atrás, né? 2 ou 3 temporadas atrás, mudou. Então, aí a gente já viu o que aconteceu com o Cruzeiro, já vai para o 3º ano na Série B, o Vasco vai para o 2º ano consecutivo, o Botafogo subiu porque realmente fez um bom trabalho e voltou, né? Mas não é para todo mundo. Não, exatamente. E o São Paulo, do jeito que é a nossa diretoria, meus amigos, se cair, vou te contar, hein? Vou te contar. Vai ser duro voltar. É isso aí, galera. Então, assim, vamos terminando por aqui. Nos próximos aí vídeos aí a gente vai falar um pouquinho do mercado da bola aí do São Paulo, né? Quem chega, quem sai, tem muita cortina aí de fumaça aí sendo lançada aí nas redes sociais, aí muito por conta aí também do clima político conturbado do clube. Então, às vezes lançam aí, vai trazer tal, Ferreirinha, sei lá o quê, o Douglas Costa tá aqui, mas só para dar aquela cortininha de fumaça lá para abrandar um pouco o clima político do clube que está fervendo, né, com essa aprovação no conselho diretor das mudanças do estatuto do clube, né, que vão agora serem referendadas ou não na Assembleia dos Sócios, né? Então acaba sendo jogada muita coisa no ar aí de possíveis contratações. Então, mas aí a gente volta aí nos próximos para discutir essa questão aí de quem pode vir, quem pode chegar, se é bom, se não é, quais são as nossas posições mais deficientes, né? Isso aí fica para os próximos vídeos aí, considerações finais aí, Ricardo. Quero agradecer vocês, né, meus colegas aqui todos, muito obrigado por fazer parte aí desse projeto, Salve Tricolor, e um abraço a todos aí que estão assistindo, a todos os São Paulinos, São Paulinas e afins aí. Também pode ser que tenham torcedores de outros clubes aí, né? Então vamos deixar o nosso abraço para todo mundo aí que acompanha a gente. Muito obrigado de coração, falei no início, vou falar agora, uma honra, valeu, e vamos estar juntos aí nesses próximos vídeos. Fiquem ligados e divulguem nosso canal do Salve Tricolor aí, as redes sociais, né? O Salve Tricolor vai estar em todas as redes sociais aí, então valeu e vamos torcer para que venham boas contratações, que 2022 seja uma temporada bem melhor do que essa de 2021 para nós. Obrigado de coração para todo mundo.
Valeu, Ricardo. Você, Spider, suas considerações finais. Gostaria também de agradecer a todos aí que ficaram até agora nos ouvindo aí, dialogando como que foi esse campeonato, esse ano corrido aqui, cheio de altos e baixos para nós aí, um sofrimento nesse final de ano aí, mas sobrevivemos, né? Conseguimos sobreviver, estamos aí de energia nova, ano novo daqui a pouco vai chegar aí, e vamos realmente torcer. Esse São Paulo aqui não é fraco, não. Esse São Paulo vai longe aí. E agradecer os companheiros que hoje tivemos aqui nesse bate-papo. Muito agradável aí. Um abração. Salve, Tricolor! E aí, Daniel, muitas polêmicas aí virão, né? Sim, né? Daniel aí, nosso integrante mais otimista, né? Não, Aí, cara, mas não deixa de torcer, tá? É que a gente sabe da história do clube aí, o que a gente viu e o que a gente não viu também, né? E não dá para aceitar pouco, entendeu? A gente sabe que é um processo de reconstrução, não tem uma bala de prata, né? Vai ser longo, agora precisa começar a acertar. Não sei se a gente começou ainda, eu acho que não. Então, essa é a preocupação, né? Mas também agradecer a todo mundo que participou aí, pelos colegas aqui, pela discussão, pelo papo. Torcer para a gente precisa de um pouco de sorte também, né? Embora sorte acompanhe competência normalmente, né? Mas vamos torcer para que 2022 seja um ano bem melhor, a gente, com um pouco que a gente tem, a gente consiga acertar nas contratações, mesmo as que já estão aí, que podem ser questionadas também, mas enfim, já que veio, vamos apoiar, né? Pelo menos dar o benefício da dúvida, né? No começo. Enfim, é mais agradecer mesmo e vamos para as próximas aí. Boa noite para todo mundo. aí arruma essa câmera aí, que não é só a gente que tem que botar a cara feia aí, você também, viu? Beleza, cara. Galera, então eu também vou me despedindo. Obrigado aí. Obrigado aí aos nossos colegas de bancada virtual. Salientando aqui que, pô, somos torcedores, tá? Que não tem nenhum analista profundo de futebol, né? Cada um tem as suas características, então eu sou mais otimista, o Olavo é o mais analista, o Daniel é o que mais crítico, né? O Robson também é um dos otimistas aqui, né? Então você vai ver que a gente vai ter muita discussão aqui, muito por conta dessa característica nossa aqui de, de ver o futebol, de ver o São Paulo, né? Então a gente vai travar aqui embates respeitosos, Com certeza. sobre o dia a dia aí do São Paulo, tá? Obrigado aí para todo mundo que compareceu, que assistiu. Não deixe de seguir a gente aí no Twitter, né? @salvetricolor3 e o nosso canal do YouTube também, Salve Tricolor. Um abraço e até a próxima. Tchau.